God. Nesta manhã eu gostaria que nós pudéssemos começar uma série This morning I'd like us to start a new series que se chama Diagnóstico do Coração. that's called Diagnosis of the Heart, a heart diagnosis. E a minha oração é que, de facto, o Espírito de Deus use a sua palavra para fazer este diagnóstico do nosso coração. And my prayer is that the Lord would use His word to diagnose our hearts. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante, Today we're going to talk about a topic that is really important, onde é uma pergunta. and it's a question. Estamos e vivemos nós sujeitos ou somos e temos um espírito rebelde? Are we living as subjects or are we living in rebellion? Sujeitos ou rebeldes? Subjects or rebels? Quem governa o teu coração? Who rules your heart? Ok? Então deixa que o Espírito de Deus esta manhã vá aí dentro So let the Holy Spirit go in there e faça aí um teste aí ao coração. and do a test on your heart E deixa que a palavra do Senhor fale contigo. and allow the word of God to speak to you. Mais do que trazer informação, que ela traga transformação More than bringing just information, may it bring de uma transformation maneira sobrenatural. in a supernatural way. Amém? Quando você pensa nesta pergunta, When you think about this question, sujeitos ou rebeldes, subjects or rebels, você considera-se uma pessoa sujeita ou você considera-se uma pessoa rebelde? do you think that you are someone who is submitted or are you someone who is rebellious? A segunda pergunta é, para aqueles que são casados, o seu marido concorda com a sua resposta? The second question, for those of you who are married, would your husband or wife agree with your Será que a answer? sua mulher concorda com a sua resposta? Would your wife or would your husband agree with your answer? Quando você enfrenta desafios no seu dia a dia, When you go through challenges in your day-to-day, irmão, tens tu a tendência de ter uma atitude submissa ou tens tu a tendência de ter uma atitude rebelde? do you have an attitude or the tendency to have an attitude that is of submission or one of rebellion? Que voz é que tu segues? What voice do you follow? A da sujeição ou a da rebelião? The one of submission or the one of rebellion? Ouçam e vejam um princípio bíblico, está em Tiago, capítulo 4, verso 7. Look at the biblical principle found in James A 4:7. Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. The Bible says, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Tão pequenino, vocês já viram? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A short verse, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. E nós vamos nos focar na primeira parte, sujeitai-vos, pois, a Deus. We're going to focus on the first part, submit yourselves therefore to God. Uma das coisas que eu gostaria que vocês aprendessem esta manhã One of the things I'd like us to learn this morning é que a rebeldia promete liberdade, is that rebellion promises freedom, mas ela rouba o teu presente e rouba o teu futuro. but it robs your present and your future. O irmão está a ouvir? Are you listening? A rebeldia promete liberdade, Rebellion promises freedom, mas rouba o teu presente e rouba o teu futuro. but it robs your present and your future. Apresentem-me uma pessoa que tenha um espírito rebelde e que avance na vida. Show me one rebellious person who is actually prosperous in life. Na verdade é que, segundo as Escrituras, ou nós somos livres em Cristo e por isso vivemos sujeitos, By the scriptures, we see that we are either submitted to Christ and we live freely, ou eu sou escravo do meu ego e do meu orgulho e por isso tenho uma atitude rebelde na vida. or I am a slave to my ego and that's why I am rebellious. A sujeição a Deus não nos diminui. Submission to God doesn't diminish us. Há pessoas que quando veem esta palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, parece que acreditam ou pensam como se Deus os estivesse a diminuir. Sometimes when people look at this verse, they think of the word submission as if God was diminishing them. Mas eu gostaria que aprendêssemos esta manhã que a sujeição a Deus não nos diminui. But I'd like to say that submission to God does not diminish us. A sujeição a Deus posiciona-nos. Submission to God positions us. Diga comigo, a sujeição a Deus Say with me, submission to God não me diminui, does not diminish me, mas posiciona-me. but it positions me. Posiciona-nos para o quê?
Positions us to what? Posiciona-nos para vivermos debaixo do seu favor, debaixo da sua mão de bênção. It positions us to be under his hand of favor. E se há princípio bíblico que nós precisamos de entender é este, And if there's a biblical principle for us to understand, it is this. que é o princípio da autoridade a Deus, The principle of the authority of God, da nossa sujeição a Ele of our submission to him, e da autoridade também que Ele delega. and of the authority that he delegates. Quando nós pensamos e avaliamos o tempo que vivemos nos dias de hoje, When we think and evaluate on the time we are living in today, eu olho para o tempo que vivemos hoje e olho para esta mensagem, sujeição à rebeldia, I look at the times we are living and I think of this message of rebellion, e claramente vemos que esta é uma mensagem urgente para os dias que estamos a viver. and I can see that this is an urgent message for our time today. Porque vivemos na cultura do eu faço o que quero e ninguém tem nada a ver com isso. Because we live in the culture of I do what I want and no one has anything to do with this. Vivemos em dias em que as gerações são uma geração muitas vezes rebelde. We live in a society where our junior generations are often rebellious. Vivemos em dias de desacato à autoridade e insubmissão. We live in times where people question and test authority and do not submit. Há desrespeito, há falta de educação nas pessoas. There is disrespect. People are not kind. Há insubmissão, ninguém consegue lidar com uma opinião diferente. People are not submitting. No one can have a different opinion. A sociedade parece que está cada vez mais polarizada em extremos, parece que não há meio termo. It seems that society is all the more polarized. There's no middle ground. Alguém diz, vamos para a direita. Someone says, let's go to the right. Ou não, vamos para a esquerda. No, let's go to the left. Ou alguém diz, é azul. Someone says, it's blue. Não, tem que ser vermelho. No, it must be red. Parece que vivemos numa sociedade e numa geração do contra. It seems we are living in a time and a generation where everything is against. Quantos em casa, quantos pais lidam com dificuldades com os seus filhos? How many parents struggle with their children Porque muitos deles acham que só precisam de obedecer quando concordam ou quando lhes apetece. because their children think they should obey only when they agree. Quantas pessoas no seu local de trabalho desrespeitam e têm uma cultura do falar mal? How many times do people in their workplace disrespect and speak poorly? Ou seja, falam mal do patrão, falam mal dos colegas, falam mal da empresa, They speak poorly of their boss, of their coworkers, of the company. mas entretanto são eles que lhe põem o pão na mesa todos os meses. But in reality, they're the ones who give them their daily bread. Uma cultura do contra. Always on the offense, Há muita always gente que tem sempre uma atitude de resistência, de oposição. Não importa o que tu digas, há sempre resistência, há sempre oposição. It seems that people always have something negative to say. There's always opposition. They never agree. Mas quando olhamos para a Bíblia, percebemos que esta coisa de eu faço o que quero e o que me apetece, eu não tenho que te ouvir, But when we look at the Bible, this idea of I do what I want, I don't have to listen, percebemos que isto não é algo novo. we see that that's not something new. O profeta Samuel teve este lamento diante de Saul. The prophet Samuel had this same lament before Saul. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Why then did you not obey the voice of the Lord? Por que é que não prestaste atenção? Why didn't you pay attention? O Senhor falou algo claro. The Lord spoke clearly. O Senhor disse algo simples. The Lord said something Porque não simple. deste ouvidos à voz do Senhor. Why then did you not obey the voice of the E a Lord? cultura dos dias de hoje é esta cultura, a cultura do não dá ouvidos. And this culture today is this one that we don't obey. É a cultura que resiste ao conselho, que resiste à instrução. The culture that resists counsel and instruction. A cultura que resiste ao ensino, que resiste à autoridade. The culture that resists teaching and authority. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele queixava-se exatamente do mesmo. Paul, when he wrote to Timothy, he complained of the same thing. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth. Sendo homens corruptos de entendimento, reprováveis ou réprobos quanto à fé. Men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. But they will not get very far, for their
folly will be plain to all, as was that of those two men. E da mesma maneira que havia nestes dias estes Janes e Jambres que resistiram, neste caso, ao líder Moisés, And just as there was these two men, Jannes and Jambres, that also opposed the leader Moses, nos dias de hoje parece que as coisas estão exatamente iguais. today it seems things are exactly the same. Eu até diria pior, I might even say worse. porque nestes dias de Moisés as pessoas tinham uma mentalidade patriarcal. Because in the times of Jannes and Jambres and Moses' time, these people had a patriarchal idea and understanding. O líder e a pessoa mais velha era respeitada, era honrada. The leader and the older person was respected. Hoje os miúdos com 13, 14 anos acham que já sabem tudo da vida, não têm que ouvir os pais. Today, 13 and 14-year-olds think they know everything and don't need to listen to their Mas parents. vocês sabem uma verdade importante. But you know something important? A forma como eu lido com a autoridade The way that I deal with authority revela quem governa o meu coração. shows who rules my heart. Vou dizer outra vez. I'll say it again. A forma como eu lido com a figura de autoridade The way that I treat figures of authority revela quem governa o meu coração. reveals who is governing or ruling my heart. Se é a sujeição, se é a rebeldia. If it's submission or if it's rebellion. Quando falamos sobre este assunto, nós precisamos de ir à base. When we talk about this topic, we have to go to the foundation. Fundamento. Deus é a fonte de autoridade. The foundation, God is the source of authority. Para compreendermos a distinção entre Deus, que é a fonte da autoridade, precisamos de falar do homem. For us to understand about God being the source of authority, we have to talk about man. Veja o que está escrito no Salmo 119. Look what's written in Psalm 119. O homem, ser humano, homem e mulher, nós. As for man, man and woman, the human being, Ou seja, está a falar de nós. it's talking about us. Veja o que a Bíblia diz sobre como é que são os nossos dias. Look at what the Bible says is about our days. São seus dias como a erva, As for man, his days are like grass. como a flor do campo. He flourishes like a flower of the field. Você quer ser uma erva ou uma flor? Do you want to be grass or a flower? Hã? Uma florzinha é mais bonita. A flower is prettier. Pois passando por ela o vento, For the wind passes over it, logo se vai. and it is gone, E o seu lugar não se conhece mais. and its place knows it no more. Então o que quer dizer que esses seres humanos que andam para aí por esse mundo e tal, de peito cheio, So these human beings out there that walk around with a puffed up chest, sabem tudo, conhecem tudo, têm todas as respostas. that know it all, have all the answers. Pois é, a Bíblia diz que até esses são como a erva, The Bible says that even those are just like grass são como a flor. or a flower. Até pode ser bonita e estar bonita durante um tempo, It might be beautiful for a time, mas vai passar. but it will pass away. Esse ar todo que vai no pulmão de tanta gente nesta sociedade All that air in those puffed up chests, vai desaparecer. it will disappear. Mas o Senhor, opa, o Senhor é diferente. But the Lord, He's different. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. The Lord has established His throne in the heavens. Nós, no máximo, temos uma cadeira que, graças a Deus, é confortável. We, at most, we might have a chair that's, thanks to God, is comfortable. Mas o Senhor But Senhor tem trono. the Lord has a E o throne. Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. And the Lord has established His throne in the heavens. O seu reino domina sobre tudo. And His kingdom rules over all. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Bless the Lord, O you His angels, you mighty ones who do His work, obeying the voice of His word. Obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos seus. Bless the Lord, all His hosts, His ministers who do His will. Que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Bless the Lord, all His works in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Lembram-se o que era o homem? Do you remember what is man? Como a erva, Like grass, como a flor. like a flower. Apareceu, desapareceu. It appeared, but now it's gone. Mas o Senhor But o Senhor reina. the Lord reigns. O seu trono está nos céus. His kingdom is in the O heavens. Senhor domina. The Lord rules. Ele dá ordens, He gives ele orders. espera obediência He expects
Ele obedience. espera devoção, ele espera adoração. He expects devotion and adoration. E deixa-me dizer-vos que muitas vezes as pessoas parecem que têm dificuldade com esta palavra submissão, And a lot of times people have trouble with this word submission porque confundem-na com uma submissão cega ou uma vassalagem. because they confuse it with blind obedience. Confundem essa submissão bíblica com uma obrigação. They confuse it with an obligation, being forced. Meus queridos, mas na verdade é que Deus não nos obriga a nada. But the truth is that God doesn't force us to Se anything. você não quiser reconhecer Cristo como único Senhor e Salvador, é sua escolha. If you choose not to recognize Him as Lord and Savior, that's your choice. Mas também é sua consequência. But it also will be your consequence. Porque o Senhor reina e tem o seu trono estabelecido nos céus. Because the Lord reigns and His throne is established Não, in the heavens. a submissão bíblica é uma submissão que vem de uma obediência inteligente Biblical submission comes from obedience that is intelligent sobre a autoridade suprema da palavra de Deus. on the supreme authority of the Word of God. Uma obediência inteligente sobre a autoridade suprema da palavra de Deus. Intelligent submission to the supreme authority of the Word of E God. nós precisamos ter esta atitude na vida. And we have to have this attitude in life. Nós precisamos dizer, Senhor, eu sujeito-me a Ti, Senhor, acima de todas as coisas. We say, Lord, I submit to you above all things. Acima dos meus desejos, acima das minhas vontades, eu sujeito-me a Ti, Senhor. Above my own desires, above my own will, I submit to you. Sabe o que é que o Senhor espera? And you know what the Lord expects? Uma sujeição de todos nós, Submission from all of us, mas não com base no medo. but not on the foundation Oh, of fear. Deixa-me lá sujeitar a minha vida a Deus, porque isto, eu sou como a erva e como a flor. Oh, let me submit to the Lord because otherwise I'll No. be like grass and a flower. O Senhor espera não uma sujeição de medo, mas uma sujeição de amor. The Lord doesn't expect submission out of fear or obligation, but out of love, Onde nós o amamos, where we love Him porque Ele nos amou primeiro. because He's first loved us. Então, Deus espera esta sujeição que vem com resposta de amor. So God expects a submission that comes with a response of love, É como no casamento. just like marriage. Qual é a mulher que tem problema em sujeitar-se ao seu marido se sentir amada e respeitada pelo seu marido? What wife would not want to submit to her husband if she feels honored, loved, and respected by him? Por que é que por vezes as mulheres têm dificuldade em sujeitar-se ao seu marido? Why are wives, why do they have some difficulty submitting to their husbands? Porque não se sentem amadas, respeitadas e valorizadas. Because they don't always feel loved, respected, and valued. Então, quando este circuito começa torto, é depois preciso voltar atrás e pôr os fundamentos no lugar. So when things aren't working quite well, we have to bring it back to Então, the irmão, foundation. lembra-te disto. Deus é a fonte de toda a autoridade. Remember that God is the source of all authority. Ele espera de nós uma sujeição com base no amor. He expects submission in love, Onde dizemos a Deus, Senhor, eu sujeito-me a Ti porque eu sei que Tu me amas e tens o melhor para a minha vida. where we say, Lord, I submit myself to you because I know that you love me and have the best for me. Mas eu disse-vos que nós íamos fazer um diagnóstico do coração. But I told you that we were going to do a heart diagnosis. Por que razão nos tornamos muitas vezes rebeldes? Many times, why do we become rebellious? Vamos lá tentar ir às raízes. Let's go to the root. Deixa-me dizer-vos que a rebeldia, ela não nasce do nada. Let me say that rebellion isn't born out of nothing. Existem causas internas e existem causas externas que faz com que uma pessoa se torne rebelde. There are internal and external causes for someone to be rebellious. E por isso resistem à autoridade a Deus, ou à liderança, ou ao patrão, ou a quem quer que seja. And so they resist
dói, isso precisa de ser tratado. If it still hurts, that means it has to be dealt with still. Se você, quando pensa no seu passado, em alguma ferida que causou, se ainda traz dor, When you think of your past and a wound or a hurt that you have, if it still brings you pain today, quer dizer que ainda precisa de ser tratado. and it means that it still needs to be dealt with. Houve muitas pessoas que, ao longo da vida, têm sofrido abusos. Many people have lived with abuse. Abuso físico, abuso emocional, Physical abuse, emotional abuse, violência, violence, injustiças, injustice, sessões com pessoas que eram pessoas-chave na sua vida. disappointments with people who were key people in their lives. E muitas vezes a forma das pessoas reagirem é com rebeldia e insubmissão. And many times people deal with that with rebellion and not submitting. Pessoas que sofreram rejeição. People that felt rejected. Pessoas que passaram por um divórcio pessoal ou divórcio dos pais. People who went through a divorce or their parents' divorce. A dor da traição. The pain of betrayal, A dor do abandono. of abandonment. Muitas vezes a pessoa não se apercebe, Sometimes people don't even a realize. vida passa, Life goes on. os anos passam, The years go by. mas a ferida não está completamente fechada e resolvida. But that wound isn't yet completely treated and cared E a for. forma dessa dor se revelar é muitas vezes com um espírito rebelde. And the way that pain can be seen is through rebellion. Muitas vezes não é contra Deus em si, Sometimes it's not by God, mas contra figuras de autoridade que os magoaram. but against authorities of people that have hurt them. Se alguém foi magoado pelo pai, If someone has been hurt by their father, figuras de autoridade que sejam pais, a pessoa vai ter dificuldade com essa pessoa. father figures or authority father figures, sometimes that person has trouble with dealing with. Se a pessoa teve uma má experiência com alguém que se dizia pastor, If someone had a bad experience with someone they called a pastor, hoje tem dificuldade em confiar em alguém que é uma figura de autoridade que seja pastor. today they might have trouble trusting or respecting a pastor as well. A mesma coisa com o marido, The same thing with a a husband, mesma coisa com uma mulher, the same thing with a wife, com relacionamentos, with relationships, um familiar, um patrão, um líder. a family member, a boss, a leader. Uma dor não tratada muitas vezes revela-se com um espírito de rebelião. A pain that hasn't or a hurt that hasn't been dealt with many times can be seen in rebellion. Que vem com falta de perdão. And we see that it is a lack of forgiveness. E alguns de vocês precisam de cura de Deus nas vossas emoções nessa área. And some of you need God's healing in your emotions in these areas. Mas, vamos ao diagnóstico. Porque é que a pessoa se torna rebelde? So why is someone rebellious? Más influências, Wrong influences, ambientes, environments, amigos, friends, influências de pessoas que reforçam o espírito de oposição. influences from people who reinforce opposition. Fizeram-te isso, diz-lhe como é. Oh yeah, someone did that to you? You tell them how it is. Dá um murro na mesa. You just put your fist down. Mostra-lhe como é que são as coisas. Show them how it is. Mostra-lhe quem é que manda. You show them who's boss. Há amigos que não são amigos. There are friends that just aren't friends. Há amigos que apenas põem a gasolina para cima do fogo. There are friends that just fuel the fire. E nós vamos falar sobre isso mais à frente ao longo da série. And we'll talk about this further. Mas vamos aprender e lembrar que pessoas feridas ferem. But we're going to remember that hurt people hurt people. E quem não está resolvido na vida, muitas vezes tem a tendência de querer não resolver a vida dos outros também. And sometimes people who are unresolved want to unresolve the lives of others as well. Normalmente quem tem uma má atitude sempre procura aliados que vão atrás de si. When people have bad attitudes, they try to find allies that they can join to. Então chega perto do outro e começa a falar mal de uma figura de autoridade. So they will draw near to someone and speak poorly about an authority figure. Se a outra pessoa ouve e dá a resposta, então a gente alimenta a conversa. If that person responds, then our conversation has Mas now been fueled. se a outra pessoa corta, então, não, estava a brincar, não te preocupes com isso. And if that person kind of shuts it down, they say, oh no, I was just joking. Más influências. These are bad influences. Orgulho, autossuficiência. Pride,
ego. Ou seja, o coração rebelde muitas vezes não aceita ser corrigido nem ser guiado. Rebellion means that sometimes someone doesn't want to be corrected or doesn't want to be guided. O orgulho faz a pessoa acreditar que não precisa nem de Deus nem da liderança espiritual. Pride makes people believe that they don't need God or any spiritual leadership. Mas a Bíblia claramente diz que quem tem uma atitude soberba na vida de orgulho é uma questão do tempo até cair. But the Bible says that anyone who has pride in their heart, it's just a matter of time until they fall. Todos nós, por causa da nossa natureza que vem desde Adão e Eva, All of us, because of our nature that comes from Adam and Eve, temos um desejo de autonomia. we all have the desire of autonomy. Temos um desejo de tomar decisões por nós mesmos, não de viver sujeito a Deus. We all have the desire to make our own decisions and not depending on God. Então o ser humano desde Éden que deseja ser como Deus, tomar as suas decisões. So since Eden, mankind always wants to make their own decisions Se eu apart from quiser God. comer do fruto daquela árvore, come e pronto, e ninguém tem nada a ver com isso. If I want to eat that fruit from that tree, I will do it and nobody has anything else to say Ou about seja, it. um desejo de autonomia, eu é que sei. Desire for autonomy, I know. Coração endurecido pelo pecado. A heart that has been hardened by sin. A rebeldia pode ser fruto de insistência numa coisa que não está tratada. Rebellion might be fruit of insisting on something that has not yet been healed. Meu querido, o que é que os médicos fazem quando encontram alguma coisa no nosso corpo que eles dizem é cancerígeno? My dears, what do doctors do when they find something in our body that they say could be cancerous? Se eles puderem tirar fora, tiram fora, logo imediatamente. If they can remove it, they do that immediately. Se não, fazem tratamento para tentar matar aquilo rapidamente. Or they will do some sort of treatment to try to kill it quickly. Por quê? Why? Porque a tendência do mal é criar raízes e espalhar-se. Because the tendency of evil is to have roots and spread. Então, quando alguém tem alguma coisa que não está tratada na sua vida que é contrária a Deus, se não for tratada, isso vai crescer e desenvolver. So when people have something that is not from God in their lives, the tendency is that it will continue to grow and spread. Por isso a Bíblia nos diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. That's why the Bible says, today if you hear his voice, do not harden your hearts as in the Se o rebellion. Espírito de Deus te fala alguma coisa que tem que ser resolvida e nós fingimos que não ouvimos, o coração, ele se torna cada vez mais duro. If the Lord speaks to us and we try not to listen, we ignore it, our hearts will continue to be hardened. Então a rebeldia não é uma coisa que aparece do nada. So rebellion isn't something that just shows up out of nothing. Não, ela nasce do orgulho, ela nasce da dor não tratada. But it is born through pride. It is born from a wound that hasn't been healed. Ela nasce da falta de entendimento das coisas espirituais. Born out of not understanding what is spiritual. Ela nasce das influências negativas. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. From bad company. Ou seja, e quando pensamos nisto, precisamos de fazer a pergunta. And so when we think of this, we have to ask ourselves, Quando você é confrontado com alguma coisa, when you are confronted with something, como é que reage? how do you react? Se alguém em amor chegar perto de si e disser, olha, pá, tem cuidado com isto, que isto não é bom para ti. If someone with love comes to you and says, hey, be careful, this isn't good for you, Como é que você reage? how do you react? Levanta as armas, Do you put up your puxa das weapons? pistolas à moda do faroeste, Take out your guns like a Western movie? levanta as defesas, faz como o pavão, fica inchado, Put up your defenses like a peacock who puffs up? dá desculpas. Do you give and make Ah, excuses? isso não, foi por causa disto. Oh, it was because Oh, of foi por this. causa daquilo. Oh, it was because of that. Ou você tem facilidade em ouvir. Or are you able to listen quickly and easily? Levantas as defesas ou ouves? Do you lift up your defenses or do you listen? Meu querido, se tu reages mal quando alguém te diz alguma coisa, My dear, if you react poorly when someone tells you something, há coisas a tratar aí, then that means there are things you have to deal with dentro de ti. inside. Se a minha liberdade, em vez de gerar fruto do Espírito, gera confusão, If my freedom, instead of bringing, sorry, say that again. se a minha liberdade, se ela em vez de gerar fruto do Espírito, gera e cria confusão, So if my freedom, instead of bringing a fruit of the Spirit, brings confusion, alguma coisa não está bem. something isn't right. Ah, mas eu tenho direito de dar a minha opinião. Oh, well, I have the right to my opinion. Mas se as pessoas, em nome de serem honestas e darem a sua opinião, partem,
But destroem, in the name of honesty and giving your opinion, if they destroy and break, alguma coisa não está bem. something isn't right. A liberdade tem que produzir fruto do Espírito e não caos e confusão. Freedom has to bring fruit of the Spirit and not chaos and confusion. Há uma coisa que nós precisamos de entender. There's something that we have to understand. Quando olhamos para as Escrituras e estudamos sobre este tópico da rebelião, When we look at the scriptures and this topic of rebellion, nós encontramos nas Escrituras a rebelião de Lúcifer. we see in the scriptures the rebellion of Lucifer. A Bíblia diz-nos, em Isaías 14, Ezequiel 28, que ele quis subir e quis ser semelhante ao Altíssimo. The Bible says in the prophets that Lucifer wanted to make himself greater and he wanted to be more than God. Ele não estava satisfeito com a sua posição angelical. He wasn't satisfied in his angelic role, Ele quis subir acima dos céus e ser semelhante ao Altíssimo. but he wanted to be above the heavens and be greater than God, the Almighty. Colocou-se acima da sua condição de subordinado. He put himself above his subordinated role. Qual foi o resultado? And what was the result? Foi expulso do céu. He was expulsed from A heaven. partir daquele dia foi chamado diabo, From that day on, he was called the devil, inimigo, opositor, adversário, caluniador, os nomes todos. the enemy, the oppressor, the adversary, all those names. Ou seja, perdeu a sua posição de autoridade em Deus He lost his position under the authority of God por causa de uma atitude de rebeldia. because of an attitude of rebellion. Meu querido, connosco é igual. My dears, with us it is the same way. Se nós, em vez de escolhermos o caminho da sujeição a Deus, escolhemos o caminho do peito cheio de que eu é que sei, If instead of choosing submission to God and we choose the way, the puffed up chest that I know best, nós também perdemos a posição de autoridade que temos em Deus para sermos expulsos da sua presença, no sentido em que isso nos afasta do Senhor. then we'll also be expulsed from the presence of the Lord. We'll be far from God. Vejam este versículo. Look at this verse. Alguém sabe aqui que ir à bruxa e adorar ídolos é errado? Does anyone here know that seeing a sorcerer and all those kinds of activities is evil? Sim ou não? Is wrong? Vocês sabem disso? Do we know that? Vocês sabem o que é que faziam os feiticeiros no tempo do Velho Testamento? Do you know what people did to sorcerers in the Old Testament? É exatamente isso. It is this. Veja o que a Bíblia diz. Look what the Bible says. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. It says, for rebellion is as the sin of divination. O porfiar ou a obstinação, a atitude rebelde, So having an attitude of opposition, a Bíblia diz-nos que ela é como a idolatria. the Bible says this is just like idolatry. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. E isso foi a palavra do profeta Samuel por causa da desobediência do rei Saul. And this is the word from the prophet Samuel speaking to Saul and his rebellion. Era rei, He was the king. perdeu a confiança de Deus, He lost God's trust. perdeu a sua posição. He lost his position. Porquê? Por causa desta atitude de obstinação, de rebeldia. Eu faço o que Because quero. of his attitude of opposition and rebellion, I do as I please. A Bíblia diz-nos que isso é pior do que o pecado da feitiçaria. The Bible says that this is worse than divination. A obstinação é como ter uma atitude e um espírito rebelde. Não, eu não quero. Não, é a minha maneira. Opposition is having an attitude of rebellion, saying, no, it's my way. Então, meu querido, tu não queres isto para a tua vida. So, my dears, you do not want this for your life. Tu também não queres isto para a tua casa. You don't want this for your home. Tu não queres isto no relacionamento marido-esposa, esposa-marido. You don't want this in your marital relationship. Tu não queres isto no teu relacionamento para com Deus. You don't want this in your relationship with God. Então, o que é que nós precisamos de fazer? So what do we have to do? Como praticar a sujeição hoje? How do we practice submission today? Quando nós olhamos para as Escrituras, When we look to the scriptures, percebemos a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. we see the importance of the word of God in our lives. Irmãos, todos nós temos uma autoridade
We all have an authority, que é Deus, that is God, e Deus revelou-se às nossas vidas pela sua palavra. and God has revealed himself to our lives through his word. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu respeito e eu amo a sua palavra. If I'm in Christ and Christ is in me, I respect and love his word. Então, como é que eu pratico sujeição hoje? So how do I practice submission today? Volta à palavra. Go back to the word. Respeita-a como autoridade sobre a tua vida. Respect it as the authority over your life. Obedece mesmo quando não apetece. Obey even when you don't feel like it. Porque a Bíblia diz-nos que obedecermos à palavra de Deus, andarmos no seu caminho, é como construirmos uma casa sobre a rocha. Because the Bible says that when we obey, it is as if we are building our house on the rock. Isto fala-nos de solidez espiritual, fala-nos de força, de estabilidade. This speaks of stability and steadfastness. E, irmão, e se há alguma coisa na tua vida, meu querido, And if there's something in your life, my dear, que não está de acordo com este livro sagrado, that is not in accordance with this sacred holy book, obedece depressa obey quickly e obedece por inteiro. and obey fully. Não tentes arranjar atalhos espirituais, Don't try to find spiritual shortcuts porque eles serão apenas uma perda de tempo na tua vida. because you'll be wasting time. Obedece depressa Obey quickly e obedece por inteiro. and obey fully. Cura feridas, Heal those wounds. perdoa, Forgive. ultrapassa, Step over. deixa Deus limpar. Let God clean it. Lembra-te das feridas de Cristo. Remember the wounds of Christ. Jesus perdoou aqueles que lhe causaram feridas. Jesus forgave those who caused him those Ele wounds. não ficou preso às traições e às dores. He didn't stay chained to his betrayals and his pain. Então deixa Deus limpar a tua vida. But let God clean your life. Deixa Deus limpar a tua alma. Let God clean your soul. Pratica submissão no teu dia a dia. Practice submission in your day-to-day life. Ou seja, vive num ambiente de respeito, de consideração pelos outros. Live in a way that respects and considers others. Não te sintas atacado quando alguém diz alguma coisa que tu não gostaste. Don't feel attacked when someone says something you didn't particularly like. Nem fales de maneira imprópria para com os outros. Or don't speak poorly to others. Substitui murmuração por intercessão. Substitute gossip for intercession. Critica menos. Criticize less. Ora mais. Pray more. Critica menos e lê mais as Escrituras. Criticize less and read the scriptures more. E respeita aqueles que estão à tua volta que te querem ajudar. And respect those around you that actually want to help you. Já tive pessoas que chegaram perto de mim a pedir um conselho. I've had people come to me and ask for some advice. Mas quando as pessoas não gostam do conselho que eu lhes dou, But when people don't like my advice, e eu percebo que a pessoa não gosta do conselho que eu lhe dou, and I can see that they are not liking my advice, eu muitas vezes pergunto: many times I ask, quem sou eu para ti? who am I to you? Você é o pastor da igreja. They say, you're the church's pastor. Não foi isso que eu perguntei. Eu sei o que é que eu sou na igreja. And I said, no, that's not what I ask. I know who I am to the church. Eu pergunto o que é que eu sou para ti? My question is, who am I to you? E alguns com dificuldade dizem: você é o meu pastor. And some with difficulty say, you're my pastor. Então por que é que tu és tão teimoso em ouvir? Okay, then why are you so stubborn to hear? Porque é que quando dizemos alguma coisa que te desagrada, tu ficas com essa cara? How come we say something that you don't like and your face changes so suddenly? Tu achas que o que eu estou a dizer é para o teu mal? Do you think what I'm saying is because it's not for your good? Se o que eu sou para ti sou apenas o líder da igreja, então podes pedir conselho a 50 pessoas. If to you I'm just the leader of the church, then you can ask many people for Até que tu advice. encontres aquela que te vai dar a resposta que tu procuras. Until you find the answer that you are looking for. Mas um dia eu vou dar contas diante de Deus pela tua alma e pela pergunta que tu me fizeste. But one day I will give account for your soul and for this question you've asked me. Por isso, esta é a resposta que eu tenho para te dar. So this is the answer I have for you. Irmão, posso dar-lhe um conselho? Can I give you some advice, brother and Não sister? seja duro de aprender. Don't be difficult at learning. Não seja duro de aprender. Don't be difficult at learning. Quantas vezes eu tenho aprendido convosco? How many times have I learned with you? Cabelos brancos,
Those who have white hair. Homens e mulheres que estão aqui, que eu tenho grande consideração e amor na minha vida. Men and women who I highly consider and I'm thankful in my life. E muitas vezes me dizem, pastor, olha aquilo, pastor, cuidado com o outro. And sometimes you say, hey, pastor, watch this or be careful with that. E se eu sou sábio, And if I am e wise, se eu vivo sujeito, and if I live submitted, eu tenho que dar ouvidos. I have to listen. Porque a Bíblia diz-nos que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros debaixo do temor de Deus. Because the Bible says that we ought to submit to one another under the wisdom of the Lord. Então não sejas duro, So don't be hard at heart. não sejas teimoso. Don't be stubborn. Se alguém que te ama e que tem o Espírito de Deus te dá um conselho, ouve, If someone loves you and has the Spirit of the Lord and gives you advice, dá listen. ouvidos àquilo que te querem dizer. Listen to what they are saying. E vamos falar sobre algumas promessas. Let's talk about some promises here. Irmão, eu desejo muito que vocês guardem isto no vosso coração. I desire greatly that you keep this in your heart. Rebeldia promete liberdade, Rebellion promises freedom, mas traz escravidão. but it brings slavery. Rebeldia promete liberdade, mas traz escravidão. Rebellion promises freedom, but it actually brings slavery. Quantos pais não fariam mais pelos seus filhos, mas não podem fazer mais? How many parents would do more for their children, but they can't Porque são duros de aprender. because their kids are Porque hard não at ouvem, não listening. respeitam aquilo que pai e mãe têm a They dizer. don't listen to what their parents have to say. Rebeldia traz divisão, traz estagnação. Rebellion brings division and it brings stagnation. Traz disciplina de Deus, porque semeamos mal, colhemos mal. We see the discipline of God because we sow poorly and will reap poorly. Rebeldia estraga relacionamentos e amizades de anos. Rebellion destroys relationships of years. Rebeldia divide famílias. Rebellion divides families. Traz dor, provoca solidão. It brings pain and it creates loneliness. Quantas pessoas não gostariam de ter os amigos e irmãos de volta? How many people wish for their brothers and sisters or friends to be back around them, Mas continuam sós, but they continue alone porque estão cheios do seu orgulho. because they're filled with their own pride, Porque não estão prontos para dizer, peço perdão, falhei. because they're not able to say or willing to say, I'm sorry, Peço perdão, fiz aquilo que não era certo. I ask for forgiveness, I did what I shouldn't have done. Então, rebeldia traz divisão, traz dor, traz solidão. Rebellion brings pain and loneliness, Mas sujeição but submission traz sabedoria, brings wisdom, traz paz, brings peace, traz proteção, brings protection, traz maturidade. brings maturity. Meu querido, é ou não é verdade que quando alguém ouve o conselho de alguém que é mais experiente na vida, cresce? Is it true or not that when someone listens to the counsel of someone who is more experienced in life, they grow? Isn't that Cresce. true? They grow, Avança, they move forward, vai mais longe. they go A forward. Bíblia diz-nos que a multidão dos conselheiros há sabedoria. The Bible says that there is wisdom in the counsel of others. Deus move-se, Deus trabalha. God moves and he works. E mais, sujeição não é fraqueza, Another thing to remember is that submission is not weakness. é autoridade espiritual. It is spiritual authority. Quando alguém tem uma atitude de sujeição diante do Senhor, isso não é fraqueza. When someone is submitted to the Lord, this is not weakness. Isso é autoridade espiritual. This is spiritual authority. Veja o que a Bíblia diz. Look what the Bible 1 de says Pedro 5,6. in 1 Peter 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, para que a seu tempo vos so that at the proper time exalte. he may exalt you. Deus quer levantar-nos, meus queridos. God wants to lift us up, my Mas dears. para isso precisamos de ter um espírito e uma atitude sujeita. But for this, we have to have a spirit that is humbled irmãos, and submitted. Prestem atenção à palavra, por favor. Listen to the word, my dears. Tiago 4, 6 e 7. In James 4:6-7. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Este é o versículo antes do versículo com que nós começamos. This was the verse before the one we started. E agora ao 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. And there's verse 7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Então, quem é que Deus exalta? So who does God exalt? Quem se humilha na sua presença. Those who humble themselves in his presence. Quem é que Deus levanta? Who does God lift up?
aqueles que se sujeitam à sua vontade. those who are submitted to his will. Mas a quem é que Deus resiste? But who does God resist? A quem tem uma atitude soberba, que acha que sabe tudo e que tem todas as respostas. Those who are proud and think they have all the answers. Sabem qual é o nosso exemplo? Do you know who our example is? Vamos lá ver se encontramos o nosso exemplo. Let's see if you can find our example. Filipenses capítulo 2, verso 5. Philippians 2 verse 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, who though he was in the form of God did not count equality with God, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. but emptied himself by taking the form of a servant. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ou seja, não foi rebelde nem obstinado. Being born in the likeness of men and being found in human form, so not being proud and not resisting, not opposing, Sendo obediente até à morte e morte da cruz. he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Se nós acharmos que fazermos a vontade de Deus e submetermos à sua vontade é uma vergonha, If we think that submitting to God's will and obedience is shameful, então alguma coisa não está certa. then something isn't right. Porque não estamos a ver o que a Bíblia nos diz. Because we're not seeing what the Bible tells us. O exemplo de Jesus é o exemplo de alguém que se sujeitou ao plano do Pai. The example of Jesus is of the one who submitted to the Father's plan. Veja o resultado da obediência ao Senhor. But look at the result of obedience to the Lord. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the E earth. toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Então, meu querido, Jesus é o nosso exemplo de submissão. So my dears, Jesus is our example of submission. Jesus é o nosso exemplo de viver uma vida sujeita. Jesus is our example of living submitted. O Evangelho chama-nos à obediência. The gospel calls us to obedience. A salvação vem acompanhada por uma atitude de sujeição ao Senhor Jesus. Salvation is accompanied by an attitude of submission to the Lord Jesus. Sujeição à sua palavra. Submission to his word. Meu querido, e se alguém tem uma atitude não sujeita, independente, rebelde, My dears, and if someone has an attitude that is independent, rebellious, está a semear algo na sua vida que se traduzirá em dor. they are sowing something in their life that will later be translated into pain. Se eu estiver cheio de mim mesmo, If I'm filled with myself, isso afasta-me de Cristo this takes me away from Christ, e a dor virá sobre mim. and pain will come upon me. Mas quem está cheio de Cristo But those who are filled with Christ, tem um coração focado na obediência. they have their hearts focused on obedience. Tem o coração focado em fazer a vontade de Deus, mesmo que custe. They have their hearts focused on doing what is right, even though it may cost them. Vocês lembram do versículo com que começamos? Do you remember the verse that we started with? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Submit yourselves therefore to God, Resisti ao diabo resist the devil, e ele fugirá de vós. and he will flee from you. Muita gente quer usar Deus como talismã da sorte. Many people want to use God as if some good luck charm, E esquece que a base da autoridade espiritual and they forget that the foundation of spiritual authority não está em usarmos uma cruz, is not in wearing a cross não está em gritarmos e falarmos alto, or speaking really loudly não está em usarmos um objeto da sorte, or use some kind of luck object não está em termos 50 Bíblias em casa. or having 50 Bibles at home. A chave da autoridade espiritual do crente está na sua obediência, But the believer's key to spiritual authority is in their obedience, está na sua sujeição a Deus. in their submission to God. E sabe uma coisa, meu querido? And you know what, my Muitas dears? vezes as pessoas preocupam-se com a bênção de Deus na sua vida. Many people are so worried about the blessing of God on their Tu não lives. tens de te preocupar com isso. You don't have to worry about Tu tens de that. te preocupar em estar alinhado com a verdade de Deus. You have to be worried about being aligned with the truth of Porque quando God. tu vives sujeito a Deus e sujeito à palavra de Deus, a bênção de Deus está sobre a tua vida e sobre a tua Because casa. when you live submitted to the word and will of God, blessing
blessing will be upon your home. Nós não precisamos de forçar nem pedir o que quer que seja que Deus faça. We don't have to force or ask God to do this or that. Porque se estamos nele e ele está em nós, temos autoridade espiritual. Because if He is in us and we are in Him, we have spiritual E a authority. obediência é a chave da autoridade espiritual. And obedience is key to spiritual O authority. segredo do favor de Deus está num coração submisso. The secret to God's favor is in a submitted heart. Por isso a Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles que nele confiam. That's why it says that the Lord knows those who trust in Him. O Senhor sabe aqueles que têm depositado no Senhor a sua confiança. The Lord knows those who have placed their confidence and trust in E Him. Ele sempre corresponde. And He always responds. Então, meu querido irmão, a minha So- pergunta para ti esta manhã: My dear brother and sister, my question for you today, será que algures tu estás a ser independente ou resistente? is have you been independent or resistant somewhere along the way? Ou é o teu coração um coração rendido e submisso ao Senhor? Or is your heart surrendered and submitted to the Lord? Estás tu algures a resistir a alguma coisa que Deus quer falar ou fazer na tua vida e na tua casa? Are you resisting to something that the Lord wants to do in your life or in your home? Existe alguma ferida, alguma mágoa, alguma coisa do teu passado que ainda precisa de ser cicatrizada e por isso te leva a ter essa atitude obstinada? Is there any wound that is in your life that still has to be healed and that's making you rebellious? É que se tu queres a autoridade de Deus sobre a tua vida, If you want God's authority over your tu queres life, a bênção do Senhor sobre a tua casa, you want the blessing of the Lord over your tu home, tens que te alinhar you have to align yourself com uma atitude sujeita ao Senhor with an attitude that is submitted to the e um Lord coração obediente diante dele. and an obedient heart before Him. Será que nesta manhã tu precisas dizer: Senhor, sara as minhas feridas, This morning, do you have to say, Lord, heal and bind up my wounds? ajuda-me a ultrapassar as minhas limitações? Help me to overcome my limitations. Será que nesta manhã há algum corajoso ou corajosa que está disposto a dizer: Senhor, quebra o meu orgulho? Is there any brave soul here today that wants to say, Lord, break my pride? O que é que o pastor está a dizer? What is Pastor saying? Ai, esta é mesmo para ti. Oh, then that's for you. Se tu sentiste isto e falaste isto, esta é mesmo para ti. If you felt that and you spoke that, then that's for you. Mas o pastor está a falar para mim. But is the pastor really speaking just to Estou, sim, me? Senhor, Yes, I am. em nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. Precisamos dizer: Senhor, trabalha, We have to say, Lord, work, quebra. break. Que tu, que és o oleiro, You that is the pegues nas potter, nossas vidas. take our lives. Se vês que esse vaso está assim meio torto, If you see that that vase is kind of crooked, Senhor, pega nesse vaso e amassa novamente. Lord, take that vase and mold it E again. molda novamente. E tira a dureza. Mold it again. Remove the hardness. Tira a teimosia. Tira o orgulho. Take away our stubbornness and our pride. Senhor, e molda o meu coração segundo o teu coração. Mold my heart according to yours. Faz a tua vontade. May your will be done.